Oi, oi, pessoal, eu sou a Mind Aleatória e hoje a gente vai ter aquele vídeo, né, dos lidos do mês de maio, do mês anterior, e também dos adquiridos recentemente. E tem surpresas dos adquiridos recentemente que eu vi agora, que tem surpresa, que eu comprei uma coisa super enganada, depois eu falo pra vocês. Mas primeiro a gente vai falar dos lidos, né, de maio. Assim, esse aqui eu já tenho resenha no canal, né? Já tem a resenha completa. Então eu vou falar assim mais por cima, que é um livro, né, Desenhos Ocultos, que conta a história da Mallory, que é uma babá, que é uma pessoa, como é que eu posso dizer? Ela é uma ex-viciada em reabilitação e ela vai trabalhar de babá na casa de uma criança, né, na casa do Ted. E o Ted tem uma amiga imaginária, a Annie, que é um pouco macabra. E o Ted desenha a Anya e tal. E a Mallory começa a achar que o Ted tá possuído. E aí vai ter todo um mistério pra descobrir aí toda a verdade por trás da Anya e se o Ted tá possuído ou não. É um livro de suspense bem bacana, bem legal. Ele é simples a construção da história, mas ainda assim é uma construção da história bem boa. Eu gostei bastante. Ele usa uma trama, uma subtrama pra te distrair do plot final. E eu acabei sendo completamente enganada e acabei que quando rolou o plot final, eu fiquei aí, como eu posso dizer, bastante surpresa, né? Principalmente com a revelação sobre o Ted, a criança. Mas, enfim, eu gostei bastante do livro, foi uma boa experiência de leitura. E eu acho, assim, pra quem gosta de livro de suspense, assim, vai gostar bastante. Ele não é um livro de terror, ele não vai te dar medo, tá? Ele é um livro mais de suspense que você tem que desvendar aí um mistério em torno ali, junto com a Mallory, né? Você tá no ponto de vista da Mallory sobre a criança que ela tá cuidando atualmente. É bem legal esse livro, tá? Eu gostei. Recomendo pra quem gosta de suspense. Aí, nós tivemos uma das piores leituras do ano, que é da Tag Inéditos, que é Um Oceano de Coisas Não Ditas. E eu tenho um vídeo de 18 minutos falando mal deste livro. É babado. Enfim, esse livro aqui, ele vai contar a história da James, que ela tinha um irmão gêmeo, Johnny, e o Johnny morreu. E por conta disso, a James vai ter que voltar pra cidadezinha pequena, que é a cidade natal dela, para resolver umas questões da morte do Johnny e para confrontar o seu passado e as pessoas do seu passado. Fora que ela tem a impressão de que a morte do Johnny não foi acidental, então ela aproveita que ela tá na cidade onde o Johnny morreu para desvendar aí, né, para investigar a morte dele e descobrir se ela foi acidental ou não. Assim, gente, é para ser um romance policial, só que de investigação, tem porra nenhuma, é muito mal construído. A autora se repete muito em questões que não são relevantes. Por exemplo, ela fica muito repetindo que o Johnny e a James tinham aquela conexão de gêmeos, que um sentia o que o outro sentia, e era uma coisa até meio espiritual, porque depois que o Johnny morre, a James tem visões de alguns momentos da vida dele, né, dos últimos dias da vida dele, quando ela vai num local que ele frequentou. Tipo, ela vai numa floresta que ele frequentou, e ela tem uma visão dele lá, entendeu? Como se ela tivesse voltando para a memória dele, por conta dessa conexão. Só que, e assim, ela fala disso quase o livro inteiro, em todos os capítulos ela volta com essa informação dessa conexão de gêmeos. E essa conexão de gêmeos não é utilizada em nada para descobrir o plot final da história. Essas visões que ela tem não contribuem em nada para James solucionar o caso da história. Assim como aqui na história tem uma policial, mas a policial não contribui em nada para a investigação. Ela existir, não existir, não muda nada, porque quem descobre tudo é a James, sozinha, sem nenhum tipo de ajuda dessa policial.
Fora que tem vários personagens também jogados que eles não agregam muito pra história. E eu acho que a autora, ela tira o foco da investigação para umas outras coisas que faz com que o livro se torne muito arrastado, chato, repetitivo. E no fim, quando você chega no plot final, você simplesmente não gosta, não se interessa, fora que a protagonista é uma chata, então você não consegue se identificar com a protagonista, com nenhum personagem, nem mesmo com o Johnny. Você acaba o livro sem saber quem era o Johnny. E daí o Johnny é a pessoa que você tá investigando. O Johnny devia ser o personagem mais interessante desse livro, e não é. Então, né, o Johnny é a pessoa que morreu, né, que você tá ali tentando descobrir por que ele morreu. Ele tinha que ser no mínimo interessante pra você se interessar pela morte dele, pra desvendar a morte dele. Não é. Então, assim, foi uma das piores leituras que eu já tive nesse ano. Ele vai estar nos piores do ano, com certeza. Se eu fizer um vídeo de piores do ano no início do ano que vem, este livro vai estar nos piores do ano, com certeza. Eu detestei esse livro, gente. E não recomendo para quem gosta de romance policial. Por incrível que pareça, o último livro do mês também foi um romance policial, que é O Colega de Quarto, do Victor Bonini. E na parte investigativa da história, esse livro é bem bacana, né? Ele vai contar a história do Lira, que o Lira é um detetive particular, e um dia ele recebe a visita do Eric Schatz, que reclama que sente que tem um colega de quarto, uma pessoa morando na casa dele sem a autorização dele enquanto ele tá lá. E ele pede pro investigador investigar. Só que no dia seguinte que ele faz esse pedido super maluco, super biruleibe, o Eric Schatz morre. E daí o Lira começa a investigar em torno da morte dele, porque querem alegar que o Eric se desviveu, quando na verdade o Lira acredita que ele não se desviveu justamente porque ele teve uma conversa com o Eric na noite anterior da morte dele. Então, o Lira começa junto com o Wilson, que é um policial. Então, nós temos um detetive particular e um policial investigando a morte do Eric Schatz e tudo que envolvia essa questão do colega de quarto. Realmente, a parte investigativa do livro é muito boa. Inclusive, o autor é um autor brasileiro, então é um livro de um autor brasileiro. E eu super recomendo, né, se você gosta de romance policial. A minha única crítica a Colega de Quarto é que o Colega de Quarto, o Victor, né, o autor, ele poderia ter ido para um lado mais do terror, do suspense, pra fazer a gente ter medo desse colega de quarto. Eu sinto que, primeiro, é revelado quem é o colega de quarto. Na verdade, tem 3 colegas de quarto. Não, 4. É revelado os 3 colegas de quarto e como começou essa história de colega de quarto bem no início do livro. Então, meio que você para de ter medo do colega de quarto. E no final do livro, você descobre que tinha um 4º colega de quarto. O cara, na verdade, achava que tinha uma pessoa vivendo na casa dele, tinha 4 junto com ele. É por isso que ele tava paranoico. Mas, enfim. Mas, assim, sabe? Tipo, eu sinto que tinha que ter mais suspense, mais terror pra gente ter medo desse colega de quarto. Esse colega de quarto tinha que ser mais ameaçador. E o mistério em volta desse colega de quarto tinha que ser mais ameaçador. Eu sinto que ele não é ameaçador o suficiente, entendeu? E daí quando chega no plot final, você não acha tão legal, porque, entendeu? Você acha meio xoxo. Apesar que me surpreendeu descobrir quem é o verdadeiro vilão da história e tal, né, o que realmente aconteceu, né, mas ainda assim, sabe, eu acho que o colega de quarto, essa presença, e se é um fantasma, se é uma pessoa, se é loucura da cabeça do Eric, ele tinha que ter construído isso de uma forma pra gente ficar o livro inteiro especulando se é um fantasma, uma pessoa
e ou loucura da cabeça do Eric, sendo que logo no início do livro ele revela que eram pessoas que estavam fazendo isso. Então, quando chega no plot e você descobre o quarto colega de quarto, que também é uma pessoa, você fica meio broxado, tá? Você fica meio broxado. Essa é a minha única crítica ao livro. E agora vamos aos adquiridos recentemente. Vamos primeiro falar do Rua do Medo, que esse livro aqui adapta 3 histórias, das histórias da Rua do Medo. Pelo que eu percebi, as histórias do filme, né, da trilogia do filme. Eu já tenho o do Rainha do Baile, que adapta a história do filme Rainha do Baile. E esse aqui é dos 3 outros filmes que tem na Netflix. A Rocco podia fazer reimpressão de todas as histórias da Rua do Medo, né? Ela só fez de 2. Mas eles podiam fazer reimpressão de todas as histórias da Rua do Medo, porque as histórias da Rua do Medo são bem bacanas. Mas não tem reimpressão, tipo, só tem as que tiveram filme. E daí as outras histórias, você acha em sebo, em garimpo, ou você não acha mais, né, pra comprar. E eu, assim, gostaria muito que a editora Rocco trouxesse Dona Rua do Medo, né, e adaptasse as outras histórias que não tem filme, porque são, né, histórias de terror infanto-juvenil bem interessantes. Enfim, é uma pena, né, mas aqui a gente tem aí 3 histórias adaptadas num livro só. Estou muito feliz com essas histórias e estou muito empolgada para ler esse livro, quero muito ler, né. A Rua do Medo, pra quem não sabe, é tipo várias histórias curtas que se passa dentro de uma cidade que se chama Shadeside, que é uma cidade amaldiçoada, que de tempos em tempos existem pessoas que matam uma série de pessoas da cidade. Então, de tempos em tempos, tem um assassino em série na cidade. E daí a gente vai descobrir que existe todo uma rede de seita satânica por trás do fato de que, de tempos em tempos, Shadeside tem um assassino. E daí vai contar a história desses assassinos, desses assassinatos e de tudo que fez Shadeside se tornar aí uma cidade onde várias pessoas são assassinadas, onde tem um monte de serial killer. E essas histórias, elas são histórias de terror infanto-juvenil e são muito bacanas porque elas têm várias referências à cultura pop, né? Principalmente a filmes de terror da cultura pop. Então é bem bacana. É uma pena que a Rocco já trouxe para o Brasil antigamente várias histórias da Rua do Medo, mas eles não reimprimiram, né? Não houve reimpressão, não houve uma nova edição atualizada. E eu acho que com os filmes eles deviam trazer as novas edições atualizadas aí de todas as histórias que eles trouxeram da Rua do Medo, porque assim, Rua do Medo tem uns 50 livros. É uma série de livros bem grande. Enfim. Eu também comprei outro livro da Lucinda Riley, que é A Casa das Orquídeas. Me pareceu muito interessante. É um livro que conta a história da Júlia, que ela viveu numa propriedade no interior da Inglaterra, que tinha essas orquídeas, e ela tem várias memórias. Daí, depois de adulta, ela tem que voltar para a Casa das Orquídeas, né? Voltar para esse ambiente no qual ela tinha muitas memórias marcantes da sua infância. E vai acontecer uns babados aí quando ela volta para casa que ela tinha essas memórias. Eu achei bem bonita a ideia, né, do livro, a sinopse. Eu já comprei um livro da Lucinda Riley. Dizem que essa autora é muito boa, é uma autora que faleceu, mas ela é muito boa, os livros dela são muito bons, né, é uma autora bem famosa. Então, também estou aí ansiosa para ler este livro dela. Daí, gente, aconteceu uma coisa. Eu comprei um livro cristão, sem saber que era um livro cristão. Gente, eu não sou cristão, eu sou espírita. E eu comprei um livro cristão. Eu comprei esse livro aqui, A Família em Meio à Tormenta. Eu achei que era um romance sobre drama familiar. Mas agora eu vi que é mundo cristão, uma história cristã sobre família. E assim, se for um romance sobre drama familiar de uma família enfrentando aí problemas e questões juntos, eu até que vou gostar. Agora, se for um livro meio de coach, assim, de tipo, como lidar com a sua família em meio a tormenta, em meio a transtornos, num viés cristão, eu vou odiar.
Mas eu acabei descobrindo agora que eu peguei o livro na mão, percebi que eu comprei um livro cristão sem saber. Ai, gente, não parece um livro cristão, mas tudo bem. Mas assim, gente, sendo bem sincera, se for pro viés de um romance de ficção que tem ensinamentos cristãos, eu não vou ter problema. O problema, eu vou achar ruim se pra uma vibe de coach, sabe? Aqueles livros de autoajuda. Eu odeio autoajuda, gente. Odeio. Talvez eu faça um vídeo desse livro dizendo o que eu achei dele. Vamos ver se vai ser um livro de autoajuda ou um romance mesmo. E agora temos os últimos livros que eu comprei, que na verdade eu não comprei pra mim. Eu comprei pra minha mãe, vou dar pra ela. E se ela gostar, ela vai me emprestar pra ler. Né? Que é o livro da Vila dos Tecidos. É uma série de livros, são 5 livros. Eu comprei os 2 primeiros pra ela, porque eu não sei se ela vai gostar. Se ela não gostar, daí eu não compro mais, mas se ela gostar, eu vou comprar dos outros. E conta a história aí, né, da Marie, que é uma jovem que vai para uma mansão, que é a mansão da Vila dos Tecidos, e ela vai trabalhar como empregada. E daí ela vai viver altas aventuras como empregada, e ao mesmo tempo tem os dramas dos empregados, né, a vida dos empregados na Vila dos Tecidos, nessa mansão, e também os dramas ali dos nobres que moram nessa mansão, e obviamente que em algum momento, né, as histórias vão acabar se cruzando. E a gente vai acompanhar tudo isso do ponto de vista da Marie. São 5 livros a série. Eu comprei os 2 primeiros pra minha mãe. Se a minha mãe ler e gostar, depois ela me empresta pra eu ler. Mas esses aqui vão pra minha mãe, eles não vão pra mim, eles não vão ficar comigo, tá? Não são meus. E bom, é isso, pessoal. Esses foram os adquiridos recentemente. Comprei o livro cristão sem saber que era um livro cristão. Eu não vi a editora, simplesmente não vi e foi. Mas ainda assim, né, eu gostei bastante, né, dos livros que eu adquiri. Estou comprando menos livros, porque eu quero ler mais do que eu compro, mas eu nunca consigo fazer isso. Mas eu tô tentando comprar menos livros, né, até porque eu já tenho um monte de livro aí para ler, então não tem necessidade de eu estar comprando tanto agora. Mas é isso, pessoal. Esses foram os lidos de maio e os adquiridos de maio. Deixa aí nos comentários o que vocês leram em maio, o que vocês adquiriram no mês aí. Vamos conversar aí nos comentários. E não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal se você chegou até aqui. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.